Olá, amados, graça e paz, tudo bem? Bom, nós vamos dar início novamente a outro vídeo referente ao capítulo 3 de um apontamento que eu estou fazendo desse livro aqui, ó. O que todo presbiteriano inteligente deve saber. Esse é o texto. Então, capítulo 3, vamos seguir, senão a gente não consegue terminar. Bom, muitas coisas do que eu falei aqui, eu tinha já falado do capítulo no vídeo 2, mas vamos lá. Do que se trata esse capítulo? Esse capítulo vai se tratar da concepção calvinista acerca do Estado e da sociedade que os calvinistas, né, ou que a Igreja Reformada tinha sobre esse assunto. Bom, o que o texto quer mostrar é que o pensamento sobre o Estado e sobre a cultura, Calvino tinha um pensamento, e esse pensamento era muito semelhante ao que o reformador suíço Zwinglio e Bollinger e John Knox e Abraham Kuyper e Calbat também pensavam sobre esse tipo de pensamento, sobre a questão do Estado. O que é que, de certa forma, esse texto vai resumir? Bom, esse texto resume dizendo que Calvino acreditava que Cristo é o Senhor de todos os aspectos da existência humana, de que a Bíblia contém princípios que devem reger toda a vida, a área da vida. Dessas duas premissas fundamentais, então, Calvino, nos seus escritos, mostra duas questões importantes a ser levado em consideração, que é a soberania de Deus e a centralidade das Escrituras. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que tudo pertence a Cristo, a Deus, né? E tudo que é referente à teologia tem que permear também as relações humanas, as relações sociais, que é a visão reformada. Lembra que a gente falou da reforma? A igreja, o pensamento da igreja não é apenas ficar dentro da igreja cultuando a Deus. O pensamento teológico, o modo como pensamos a fé e a revelação bíblica, ela também vai permear outras instâncias da vida, como, por exemplo, a própria sociedade, a própria cultura, a própria economia. Então, Calvino, nos seus escritos, deixava muito bem claro isso, que tudo pertencia a Deus. E aí, esse capítulo vai falar então sobre a união da igreja e do Estado. E eu vou ler uma parte para os amados que diz assim: assim como Lutero, também os fundadores da tradição reformada, os fundadores, que é Zwinglio e Calvino, reconheceram a importância e a legitimidade do Estado. Ao mesmo tempo, eles destacaram que a igreja e o Estado são duas esferas distintas, que não devem ser confundidas. Essa distinção entre a igreja e o Estado significa que cada um, né, tem o domínio, né, de existir, e que o Estado tem o seu domínio e que a igreja tem o seu outro domínio relacionado a Deus. Portanto, ser igualmente respeitados pelos cristãos. Os cristãos têm que respeitar tanto o Estado como a igreja. Portanto, a igreja não deve usurpar as funções do Estado e nem o Estado as funções e prerrogativas da igreja. Isso aqui é interessante porque o que o Calvino está dizendo, o autor aqui vai mostrar, é que deve existir uma distinção entre o Estado e a igreja. No entanto, não há uma desassociação. O Estado precisa ser favorável à fé cristã, não pode ser contrário à fé cristã. Ele pode até mesmo, junto com a igreja, ajudar a desenvolver a cultura do país e desenvolvendo. Lembra que eu falei que a cultura para a igreja reformada ela não é pecado? Desenvolver culturas que agradem a Deus e não culturas que desagradem a Deus. Então, essa é a grande diferença aqui que a gente pode ver das igrejas reformadas, calvinistas, uma visão de Calvino e que a gente está lendo aqui. Então, há uma diferença aqui. Ó. Lutero tinha certa indiferença em relação ao Estado e queria deixá-lo ao hábito da razão humana. Ele transferiu as categorias da lei e evangelho às categorias do Estado e igreja. Para ele, o Estado é a esfera da lei, sua marca essencial é a espada.
porém a igreja tem a ver com o evangelho. Então, para Lutero, cabia ao homem inteligente arbitrar pela razão a questão do Estado. E que o Estado tem como seu princípio, né, como seu pontapé essencial, a espada. E que que a igreja tem o evangelho. Então eles não deveriam se estar juntos. Né? Então o que eu quero mostrar com isso? Há uma grande diferença. Quando a gente fala em igrejas protestantes reformadas, sobretudo calvinistas, automaticamente nós estamos falando de igrejas que se engajam em política. Elas não devem permitir com que seus púlpitos sejam dados aos seus políticos. Mas ela não é alheia ao pensamento político. Pelo contrário, ela busca a partir da política, a partir do Estado, condições para se manter e condições para criar um ambiente remidor. Criar um ambiente em que possa ser mostrado o amor de Deus, a justiça de Deus, a verdade de Deus. Entendeu? Então, a igreja, ela, predominantemente, a igreja protestante de linha calvinista, reformada, ela não é alheia à política, porque ela quer usar a política para mostrar a bondade de Deus. Que seria para Abraham Kuyper, que a gente falou recentemente, que foi um dos líderes que ajudou a Holanda a se desenvolver pelo um pensamento protestante, onde foi abraçado todo um contexto não só cultural, mas econômico, como aconteceu a mesma coisa em Genebra com Calvino. Então esse posicionamento de Abraham Kuyper é chamado nas literaturas como atos remissivos, né? A sociedade ser remidora a igreja conseguir fazer com que a sociedade tenha atitudes remidoras, atitudes próximas à vontade de Deus. É o que seria esse sentido. Bom, o capítulo ainda continua dizendo assim, que há uma responsabilidade social da igreja. Calvino, então, divide 3 pontos a questão da igreja. Ele diz que a igreja tinha um tríplice ministério a desempenhar, que é o didático, o político, o social. O didático é o crescimento, o conhecimento da vontade de Deus, da revelação de Deus na igreja, e também a vontade de Deus espalhada pela sociedade. Isso é o didático, é a mordomia cristã. O político é exatamente essa questão da união que a igreja pode ter com o Estado, de criar leis e criar situações que ajude, beneficie o povo a compreender a vontade de Deus ou a viver, e também ou a viver vidas que agradem a Deus, vidas que esteja mais focada na justiça, na igualdade, no amor e tudo mais. E o terceiro ministério da igreja é o social. Aí nesse caso aqui, a gente vê isso claramente nos textos de Calvino e nas suas ações, porque Calvino, por exemplo, ele criou uma fundação, como se fosse um banco, em que os diáconos, eles eram responsáveis por uma fundação econômica que financiava atitudes sociais e de fomentação, até mesmo de emprego para as pessoas em Genebra que não tinham emprego, a criar situações de atividades profissionais, de treinamento para atividades profissionais, para que as pessoas pudessem a trabalhar, a conseguir novos empregos, e também assistências sociais de entregas de alimento, e também uma administração hospitalar. Os hospitais e algumas entidades, por exemplo, como orfanatos, foram por muitos anos em Genebra, na época de Calvino, governadas, né, administradas
pela gestão protestante dos diáconos. Então os diáconos não eram só pessoas que estavam na igreja ali para ajudar na limpeza da igreja, acender luz, apagar luz. Eles tinham uma atitude muito mais pungente, no sentido de se envolver com as questões sociais, porque esse era o braço do pensamento protestante calvinista reformado, né? De pensamento de reforma, pensamento de tomar tudo que se refere ao mundo e trazer numa roupagem uma visão da revelação de Deus, da vontade de Deus. Então, esse triplo ministério de didático, ensinar a palavra, ensinar a cultura, ensinar que a cultura pode ser uma cultura que glorifique a Deus. Eu posso ser um escritor que canto músicas MPB, e essa MPB não desagrada a Deus. E pelo contrário, ainda posso botar alguma coisa que refere à vontade, que faça inferência ou referência à vontade de Deus. Então isso é uma questão didática, política, que é o que a gente falou, e aí o social, que é o que a gente estava falando, que Calvino fez muito bem no seu período, que as igrejas reformadas da Holanda fizeram muito bem com a participação então, que se tornou, se eu não me engano lá, ministro da Cultura na Holanda, o Abraham Kuyper, que criou todo um contexto de universidades com pensamento protestante, com pensamento mais focado numa tradição, num tradicionalismo, num conservadorismo, né, de ética e moral e tudo mais. Então, uma visão mais social. E que essa que é a nossa missão também, transformar uma sociedade brasileira com uma visão mais reformada, mais integradora do evangelho em outros contextos. Por isso também, ao mesmo tempo, o pensamento reformado tem, ao meu ver, tem muito a ver com o estudo que nós fizemos de Tiago, né? Que mostra o quê? Que nós, cristãos, não devemos separar nossa fé da nossa prática. Então, é isso que eu quero mostrar para os amados irmãos. Bom, eu vou terminar falando também, bem en passant, porque o capítulo 4 vai falar justamente de calvinismo e o capitalismo, qual é a sua relação. Bom, o capítulo vai falar justamente sobre isso, vai citar um escrito que fala sobre esse tema, que é do Max Weber, de 1864, 1920, que é quando ele morre, mas o Max Weber escreveu A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ele publicou isso em 1904. Bom, o que tem a ver o capitalismo com o calvinismo? Bom, para não dizer que o capitalismo só existiu por conta do calvinismo, isso é um grande erro dizer isso, mas o que a gente pode dizer é que o pensamento integrador da teologia reformada, que quer integrar tudo, não só a cultura, mas como a economia, levando em consideração que os reformadores, os calvinistas, acreditavam que trabalhar glorificava a Deus, a pessoa que trabalha está glorificando a Deus, a pessoa que não está bebendo, que não está gastando o seu dinheiro com aquilo que não é trabalho, ele está glorificando a Deus. O empresário, aquele que emprega e que também produz mais emprego, ele está glorificando a Deus, porque ele está dando chance de outras pessoas a ter seu emprego, a ter seu dinheiro, a poder ter suas coisas, né? E a viver uma vida mais digna. Essa visão, ela auxiliou o desenvolvimento do capitalismo. Então, agora só que ela auxiliou, mas o calvinismo, ele é contrário às manipulações de preço e a estoque de comida, ele é contrário às manipulações do mercado capitalista. Ele é favorável de pagamentos justos sobre os serviços, né? E melhor desenvolvimento. Então, assim, o calvinismo, ele ajudou ao capitalismo a se desenvolver mais rapidamente, por conta dessa questão de que havia no calvinismo uma visão seguinte: o que é que faz com que
eu entenda que eu sou eleito. Haviam pensamentos que assim, se eu vivo uma vida boa, se eu tenho as coisas, é porque Deus me ama. Então, esse pensamento havia sim na época do calvinismo. Então, viver na pobreza era, de certa forma, um indício de que você não conhecia a revelação de Deus. E viver bem economicamente era um indício de que você estava sendo abençoado por Deus. Esse pensamento já havia, esse tipo de pensamento, no pensamento judaico. Então ele só foi transferido para o pensamento calvinista. Mas, de modo geral, o calvinismo ele apoiou o pensamento protestante. O calvinismo apoiou o pensamento do capitalismo, né? Ele auxiliou. Um abraço para todos. Que Deus nos abençoe.